E eu quero aqui dar a minha mão à palmatória. Durante muito tempo, eu particularmente defendi Vanderlei Luxemburgo como técnico do Corinthians. E sempre eu isentei o Vanderlei Luxemburgo em 80% de tudo que anda acontecendo no Corinthians. Eu sempre isentei o Luxemburgo e coloquei 80% da culpa na direção do Corinthians. Na direção do Corinthians. Sempre coloquei 15% do Luxemburgo e 5% a culpa dos jogadores. Porque os jogadores que estão lá nós sabemos que são ruins, que são horríveis. Mas quem os colocou lá não foram eles. Foi a direção do Corinthians que os colocou lá. E a direção do Corinthians que é responsável por esses jogadores. Mas eles também têm culpa, porque quantas e quantas vezes nós vemos jogadores pisando em cima da bola, tropeçando em cima da bola e não rendendo nada vezes nada para a equipe do Corinthians. Portanto, eles também têm culpa. E 15% eu sempre critiquei o Luxemburgo em 15%, às vezes por uma má escalação, às vezes por ser retranqueiro demais, às vezes por não jogar um futebol que a gente sempre esperava que ele, Vanderlei Luxemburgo, pudesse jogar. Então eu coloquei 15% de culpa dele. Mas 80% eu sempre coloquei a culpa em cima da direção do Corinthians. Mas hoje, como eu abri o vídeo, eu venho aqui e coloco minha mão à palmatória para todos vocês, para poder dizer a culpa do Corinthians hoje estar atravessando essa crise no ano de 2023, chama-se Vanderlei Luxemburgo. E vou explicar para você que está me assistindo o porquê que eu cheguei a essa conclusão. Tá? Primeiro ponto. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que no final do ano passado, você deu carta branca para o Vitor Pereira decidir se ele iria ficar no Corinthians em 2023 ou se ele iria embora do Corinthians em 2023. Tá? Foi você, Luxemburgo, que deixou ele decidir no último dia do ano se iria ficar no Corinthians ou não. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que deixou ele colocar a sogra dele na frente para poder assinar com o Flamengo. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que o chamou de irmão, dizendo que ele era o seu irmão, né? Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que virou o ano e sabendo que o Vitor Pereira o traiu, foi você, Vanderlei Luxemburgo, em segundo plano, que chamou o Fernando Lázaro para ser o técnico do Corinthians em 2023. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que sabia que mesmo assim o Fernando Lázaro não tinha a menor condições de dirigir uma equipe como o Corinthians. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que pensou que estava criando um novo Carille no Corinthians. Só que deu com os burros na água, Vanderlei Luxemburgo. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, em terceiro lugar, que montou esse elenco ridículo que o Corinthians tem hoje. Com jogadores envelhecidos, com jogadores que não correspondem mais dentro de campo, e alguns que foram contratados que não têm a mínima condições de vestir a camisa do Corinthians, como o senhor Matheus Bidu. Foi você, Luxemburgo, que quando o Cruzeiro, sendo campeão da Série B o ano passado, devolveu o Matheus Bidu para o Guarani, foi você, Vanderlei Luxemburgo, que foi lá e o contratou do Guarani para o Corinthians. Agora, foi você, Vanderlei Luxemburgo, que não pensou duas vezes se o Cruzeiro, que estava jogando a Série B,
devolve o jogador para o Guarani, foi você que foi lá e o contratou, sem olhar o currículo dele. O Matheus Bidu, que não tinha mínima condições de jogar no Corinthians e vestir essa tão honrada camisa. Em quarto lugar, foi você, Vanderlei Luxemburgo, que só contratou Matias Rojas para o ano de 2023. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que contratou o Lucas Veríssimo para 2023. Tá? E não contratou mais ninguém. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, em quinto lugar, que vendeu as mais belas promessas do Corinthians em 2023 e a maioria por preço de banana para os clubes da Europa, principalmente para o Zenit. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que vendeu, vamos colocar aqui, o Robert Renan. Foi você, Luxemburgo, que vendeu o Mantuan. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que vendeu o Pedro. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que vendeu o Duqueiroz. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que vendeu o Adson. E foi você, Vanderlei Luxemburgo, que vendeu o Roger Guedes. Você, Luxemburgo, vendeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Corinthians. E contratou 2. Um está correspondendo em campo, que é o Lucas Veríssimo. O Matias Rojas até agora não mostrou para que veio. Tá? Em sexto lugar, da culpa sua, Vanderlei Luxemburgo, foi você que, devido à pressão do Fernando Lázaro, que ele estava sofrendo, demite o Fernando Lázaro e coloca o Danilo como técnico interino contra o Palmeiras. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que contrata o Cuca. E foi você, Vanderlei Luxemburgo, que o demite. O demite não, recebe a carta de demissão do próprio Cuca. Sétimo, foi você, Vanderlei Luxemburgo, que fez toda a pressão juntamente com a mídia esportiva para a demissão do Vanderlei Luxemburgo. Até a própria equipe feminina do Corinthians se volta contra o elenco masculino para pedir a demissão do Cuca, do comando técnico do Corinthians. E ele, não aguentando a pressão, pediu para sair do Corinthians. E foi você, Vanderlei Luxemburgo, que calou a imprensa logo depois da saída dele, porque depois que ele saiu, ninguém mais tocou no nome do Cuca sobre aquele problema que ele teve no passado. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que no jogo de ontem, você não escalou o Renato Augusto porque você não quis. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que não escalou o Fagner porque você não quis. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que não escalou o Matias Rojas porque você não quis. Foi você, Vanderlei Luxemburgo, que não escalou o Fábio Santos porque você não quis. Foi você que não escalou o Fausto Vera porque você não quis. E foi você que não escalou o Michael porque você não quis. Agora eu quero destrinchar esses 6 jogadores aqui, que fizeram uma tremenda falta no jogo de ontem. Renato Augusto, jogador de vidro, custo-benefício baixíssimo, não serve para jogar no Corinthians. Ídolo do Corinthians, craque de bola, mas não dá mais. No jogo mais importante, quando o Corinthians precisa do Renato Augusto, ele não joga. Mesma coisa, o Fagner não jogou ontem porque estava machucado.
não se recuperou a tempo de jogar. E a culpa é sua, Vanderlei Luxemburgo, porque você é o fisioterapeuta do Corinthians. Porque você é responsável de colocar os jogadores em dia para jogar no Corinthians. Você é responsável de tirá-los do departamento médico e colocá-los no gramado. A culpa é sua, porque você não recuperou os jogadores. A culpa é sua, Luxemburgo, porque o Matias Rojas não chegou a tempo do jogo do Paraguai que perdeu para a Venezuela. A culpa foi sua de não ter separado o momento de ter feito uma logística para trazer o Matias Rojas para se integrar à equipe e jogar o jogo de ontem. O Bruno Mendes jogou também pela seleção. Jogou não, ficou no banco como o Matias Rojas. Ele não jogou, mas ele chegou a tempo de jogar a partida de ontem. O Moscardo estava no Marrocos, do outro lado do mundo, e conseguiu chegar a tempo para jogar a partida de ontem. E a culpa é sua, Vanderlei Luxemburgo, porque você não pagou, não fretou um avião, não trouxe o Matias Rojas para jogar ontem. O caso do Fábio Santos, ninguém sabe, eu não sei o porquê que ele não jogou ontem. E a culpa é sua, Vanderlei. Querendo ou não, a culpa é sua. O Fausto Vera, a mesma coisa. Não sei porque ele não jogou, mas joga a culpa em cima de você, Luxemburgo. E o Michael, que foi expulso contra o Palmeiras e automaticamente tem que cumprir uma suspensão no próximo jogo, que foi ontem. Mas a culpa foi sua, Vanderlei Luxemburgo. Foi você que expulsou o Michael na partida contra o Palmeiras. E foi você, Luxemburgo, que deu um carrinho violento no Endrick para poder ser expulso. Então a culpa é sua, Vanderlei Luxemburgo. Porque você expulsou o Michael da equipe. Portanto, a culpa é sua, Vanderlei Luxemburgo, de nós, ontem, jogarmos com 6 jogadores titulares que não puderam jogar ontem. E mesmo assim, a culpa foi sua, Vanderlei Luxemburgo, que aos 40 minutos do segundo tempo, num contra-ataque do Corinthians, raríssimo na partida, o Wesley pega a bola, em vez de pegar e chutar de primeira e fazer o gol, fez uma lambança com a bola na frente do goleiro do Fortaleza. Mas a culpa foi sua, Vanderlei Luxemburgo, porque você colocou o Wesley ali naquele lugar para fazer gols e ele não fez. Mas a culpa é sua, Vanderlei Luxemburgo. A culpa foi sua, Vanderlei Luxemburgo, do Matheus Bidu tomar tantas bolas nas costas conforme ele tomou ontem. E se não fosse o VAR ter anulado o gol corretamente do Marinho, que ele mata a bola no braço e faz o gol, era para ser 3. E as 3 bolas, o Matheus Bidu, 2 bolas o Matheus Bidu teve culpa, e uma bola foi o senhor Juan de Oliveira, o grande responsável pelo primeiro gol do Fortaleza. Mas a culpa vai tudo para você, Vanderlei Luxemburgo. Tudo isso que eu falei, a culpa é sua. Para finalizar, esse elenco ridículo que você veio montando desde o ano passado, agora você está colhendo os frutos dele. A culpa é sua. Porque o ano passado, quando você deveria ter dado um ultimato ao Vitor Pereira já em novembro e preparar um novo técnico para a equipe para o ano de 2023 e montar o elenco para disputar todas as competições que o Corinthians disputou e está disputando em 2023, a culpa foi sua. Você não preparou o elenco para 2023 e você não escolheu o técnico ideal para 2023. Finalizando, o Duílio é o grande responsável pelo achado do Moscardo, pelo achado do Murilo. Os louros é todos do Duílio e a culpa toda do Luxemburgo. Para um bom entendedor, meia palavra basta.
Não estou aqui isentando o Vanderlei Luxemburgo. Não sou advogado de defesa do Luxemburgo. Mas o que é justo é justo. Se não fosse ele, a situação seria pior do que essa que está. Pense um pouco. Tem que criticar? Tem que criticar. Mas critique as pessoas na devida proporção. Coloque os responsáveis certinho, de um ao último. Critique as pessoas certas. Não somente um. Tá certo? Tamo junto.